Eu era um jogador moderno, sem saber, né? Porque eu jogava às vezes pelas beiradas, eu jogava por dentro, taticamente eu ajudava muito, corria muito. Talvez que eu falo que o São Caetano para mim foi uma escola, porque eu tinha que correr por Serginho Chulapa, eu tinha que correr por Vladimir, eu tinha que correr por Luiz Pereira. Então eu corria por eles e quando eu fui para os times, eu corria também pelos outros, né? E tanto é que no Santos a gente tinha que correr pelo Guga, tinha Macedo, tinha Dinho, tinha Galo, Neto, joguei com o Neto, né? Então assim, o Neto eu tinha que correr pelo Neto, né? Que aí ele só batia a falta, fazia o gol e eu tinha que ajudar. Então eu já era um jogador moderno, que eu ajudava muito taticamente, fechava os espaços, às vezes acompanhava a lateral, quando eu estava por dentro eu fechava o meio e conseguia fazer gols. Eu era surpresa, muitos gols eu fiz, às vezes até mesmo sozinho, porque eu chegava como surpresa, né? Então hoje eu preciso de um atleta que venha a ser surpresa, que chegue por trás, coisa que eu já fazia antigamente, né? Então eu falo que eu tive o privilégio de ser um jogador um pouco mais antigo, mas com a característica e o futebol moderno, com velocidade, força e também habilidade. Do Santos, você já foi para a Grécia? Fui para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, tive no Atlético Paranaense, mas foi uma passagem rápida que eu tive no Atlético Paranaense, acho que uns 4 meses lá. Depois eu voltei para São Paulo, que aí o Rio Branco de Americana estava nas semifinais, um investimento muito alto. Chegou à semifinal, é verdade. E aí eu fui para o Rio Branco de Americana, depois eu fui para o Vitória da Bahia, no mesmo ano, em 95, né? Em 95 eu fui para o Vitória da Bahia, onde eu também tive uma passagem muito boa, consegui fazer gols lá também. Eu joguei só o Brasileiro de 95 e, se eu não me engano, acho que eu fiz 9 gols em pouco tempo, né? Então eu joguei, eu acredito que umas 25 partidas. Vitória em 95 era Série A. Série A. Série A. E aí eu consegui fazer gols também, ganhei prêmio também da CBF de ter feito 3 gols numa partida só. Então assim, a história que eu tive também no Vitória foi muito bonita, né? Depois do Vitória eu fui para Caxias, Ponte Preta, da Ponte Preta eu voltei para a Portuguesa Santista, aí eu já estava morando em Santos, né? Na Portuguesa Santista eu fiquei o Paulistão e depois, agora lembrar de tudo isso, acho que fui para o Atlético Goianiense, do Atlético Goianiense eu fui para o América de Natal, onde eu tive uma história brilhante. Natal foi o quê? Foi em 98? 98, 98. Aí fomos campeões da Copa do Nordeste. E aí eu reputo como o auge da tua carreira, mas assim, enfim, você que sabe melhor do que eu, né? Ali assim, o América foi também uma marca muito bonita de história que eu tenho no futebol, porque ali eu fui campeão da Copa do Nordeste, eu fui artilheiro da Copa do Nordeste, depois eu tive mais 2 acessos, cheguei num time numa Série C e saí do time numa Série A, então subi da C para B, da B para A, então a história é muito bonita com o América que eu tenho, até voltei a ser treinador no América, né? Mas aí quando eu cheguei em 98 no América, que eu disputei o Campeonato Brasileiro também de Série A, eu saí de lá e vim para aqui. Joguei no Ceará. Sim. Aí tive no Ceará, fomos campeões do primeiro turno e eu tive a oportunidade de ir para a Grécia. Aí na Grécia ali, a minha história foi também muito bonita. No Ceará chegou a disputar só o primeiro turno? Só o primeiro turno. Fomos campeões do primeiro turno, que até o Dimas que me trouxe, ele falou, legal. Paulinho, eu preciso ser campeão do primeiro turno, que eu não posso perder esse campeonato. Depois eu te libero. Eu falei, então tá tudo bem, então eu vou para aí. E aqui também começou a minha história. Eu tenho algo aqui que foi muito marcante para mim, onde minha esposa engravidou. E meu filho nasceu em São Paulo, lógico, né? Mas foi aqui, foi gerado no Ceará, né? Então aqui já começou a gerar algo dentro de mim, na minha vida, que as coisas não acontecem por acaso, né? Acho que Deus ele tem me abençoado bastante e aqui é uma terra abençoada. E eu agradeço muito a Deus por ter passado aqui da primeira vez, onde meu filho praticamente foi gerado aqui no Ceará, né? Meio que cearense ele, né? E a minha história que eu falo do América também eu trago para cá, porque aqui foi onde tudo iniciou. Não só o fato de nascer o meu filho e de realizar um sonho. E eu como garoto, atleta, eu tinha um sonho de jogar na Europa, né? E foi aqui que me proporcionou isso. Sim. Então eu falo que o Ceará, o estado do Ceará, né, me proporcionou já o início da minha vida algo diferente. Que eu dali abriu portas para ir para a Europa e eu fiquei 5 temporadas na Europa, né, 4 anos e meio. Que legal. E aí, quando eu voltei, aí minha história com o América iniciou, né? Apesar de eu ter passado por outros clubes, né? Eu voltei em 2003, joguei em 2004 e em 2005 eu voltei para cá, né? Para cá não, para o América, onde eu cheguei na Série C. Inclusive a minha estreia foi contra o Ferroviário, por incrível que pareça. Rapaz. A minha estreia foi aqui. E quando eu saí... Na Série C? Na Série C. E eu tinha saído do Vila Nova.
na Série B, que o último jogo foi contra o Ceará. Eu joguei contra o Ceará no PV, saímos, desclassificamos, né, o Vila Nova, e eu no vestiário, o presidente do América me ligou, e quando eu voltei para Goiânia, só peguei minhas malas e fui para Natal. Quando eu cheguei em Natal, o primeiro jogo meu foi aqui, novamente, no PV, contra o Ferroviário, né, e aí nós conseguimos aí passar, que era o mata-mata já, né, classificamos, tivemos o acesso da Série C para a Série B. Legal. No América, tu falaste que foi campeão do Nordeste, a final foi justamente contra o Vitória, né? Foi contra o Vitória, E tinha um time interessante também. Tinha, o Vitória tinha Petkov, tinha Esquerdinha, Sérgio Goleiro, era um time fantástico também, né? E nós, o mais experiente que tinha era eu. Inclusive o Marcos Gaúcho jogou comigo na Copa Nordeste. Marcos Gaúcho para mim também foi um capitão que não entrou em campo. Eu falo que o Marcos Gaúcho era aquele líder que nós tínhamos. Lógico, tinha minha experiência, minha liderança dentro de campo. O próprio Moura, nós tínhamos essa liderança. Mas o Marcos Gaúcho eu até falo que assim, ele marcou muito para mim, até hoje que eu falo, que ele fraturou o braço num jogo, acho que antes da semifinal, alguma coisa assim. E aí eles queriam até mesmo, talvez, afastar, né? Pelo fato de ele falou, olha, eu vou ficar aqui, eu vou concentrar com vocês e eu vou tirar foto de campeão da Copa Nordeste. Eu fiquei olhando para ele e falei, rapaz, esse homem é maluco, né? Porque assim, nós ainda tínhamos muitos jogos difíceis para fazer, né? E aí, lógico, nós acreditávamos, né? O time era muito bom, né? Só que só tinha garoto. O mais experiente que tinha era eu e Moura. E ele, que era o outro experiente, estava fora. Sim. Então, assim, aí com essa garotada toda, inclusive na final, nós tínhamos acho que 4 jogadores da base, de 20 anos. E você jogar contra Petkov, Sérgio Goleiro, Esquerdinha, muitos jogadores ali que tinham história já no futebol, né? E o Vitória, se eu não me engano, ele já era bicampeão da Copa do Nordeste. Já era bi do Nordeste. Já era bi do Nordeste, se eu não me engano, né? E nós conseguimos esse feito inédito aí, que até hoje o América, acho que pensa... 3-1 na final. 3-1 na final. Nós perdemos lá de 2-1, se eu não me engano. E ganhamos de 3-1, inclusive eu fiz um gol, né? Fiz o segundo gol ali. E foi o artilheiro da competição. E fui o artilheiro também da Copa Nordeste, né? Então, o América ali, eu tive o privilégio ali de conseguir alguns títulos importantes, inclusive os acessos, né? Que acho que fez parte dessa história aí de chegar um time do Nordeste na Série A, que antigamente era mais difícil, né? Sim. Hoje, os investimentos que tem, a história que tem, o próprio Ceará, o próprio Fortaleza, o planejamento, a organização, tudo isso, e o América não tinha nada disso. E nós conseguimos aí chegar na Série A também. Isso daí eu tenho muito orgulho de falar que eu sou quase que um nordestino, né? Aqui, pelo fato de ter conquistado tudo isso como atleta e depois voltar como treinador. E a gente vai falar dessas histórias também de treinador.